Vamos conversar agora, Raquel Landim e eu, com o coordenador do Grupo de Pesquisas para Tratamento da Covid da Conitec. Essa é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. É o médico Carlo Carvalho. O Carlo, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela participação aqui no jornal. E logo minha primeira pergunta, a seu pedido foi coordenado um estudo sobre o uso de medicamentos para tratamento da Covid de doentes internados. Quais medicamentos efetivamente funcionam e quais não funcionam? Bom, na realidade, eu coordeno um grupo de médicos indicados por associações médicas e por sociedades de múltiplas especialidades que tratam pacientes com Covid-19. A pedido do ministro da Saúde, eu coordeno esse grupo e nós estamos fazendo uma linha de cuidados para atender o paciente Covid no ambiente hospitalar. Então, desde a chegada dele na porta de uma unidade de saúde, pode ser uma UBS, pode ser um pronto atendimento, esse paciente ele vai precisar, se ele tiver alguma gravidade de oxigênio, então discutimos o uso racional de oxigênio. Se isso não for suficiente, se ele precisar de uma intubação, discutimos como essa intubação deve ser feita e quais os remédios podem ser usados para fazer a intubação. Aí discutimos a ventilação mecânica e, estando o paciente na UTI, discutimos quais são os medicamentos que funcionam no ambiente do paciente hospitalizado. Então, são dois, basicamente, que são os mais utilizados. Os estudos demonstraram que na fase inflamatória, que é essa fase mais grave, onde o paciente depende de oxigênio ou está entubado dependendo da ventilação mecânica, os anti-inflamatórios do tipo corticosteroides são fundamentais. Okay. E a outra complicação que esses pacientes têm por ficarem deitados, internados, e por ação do vírus, eles têm uma atividade de gerar coágulos, de gerar trombos, coagulações dentro dos vasos sanguíneos. Então, os anticoagulantes são também bastante adequados. Então, essa dupla de remédios é a dupla principal para atender os pacientes hospitalizados. E aí, se tiverem infecções, podemos usar antibióticos e assim por diante para tratar as eventuais complicações que a Covid-19 traz. Eu acho que ficou claro o protocolo, Raquel. Doutor, a próxima fase desse estudo é avaliar que medicamentos e como deve ser o tratamento dos pacientes na fase inicial da doença. Agora eu pergunto para o senhor, o que nos mostra já hoje a literatura internacional? Cloroquina e medicamentos desse tipo funcionam na fase inicial da doença? Elas atuam como uma espécie de antiviral? Bom, Raquel, o nosso estudo ele vai partir para agora para finalizar essa linha de cuidados e vamos discutir e apresentar para o Ministério da Saúde um protocolo para cuidado dos pacientes após a alta hospitalar. Seria a fase pós-Covid. Na sequência de terminar essa linha de cuidados, o Ministério solicitou que, dentro desse grupo, os especialistas que trabalham com tratamento farmacológico, para que se debrucem sobre os estudos que falam do tratamento precoce, antes da internação hospitalar. Então, esse grupo vai, na sequência, se debruçar sobre esse tratamento. Com relação à sua pergunta, hoje, conhecendo as entidades internacionais mais renomadas, como o Instituto Nacional de Saúde, o NIH dos Estados Unidos, como o Instituto de Saúde do Reino Unido, da Grã-Bretanha, o NHS, uma série de grandes instituições hoje não recomendam o uso de qualquer tratamento precoce que não seja alguns antivirais que estão sendo atualmente apresentados, mas muitos deles estão ainda autorizados numa fase um pouco emergencial, como alguns antivirais e alguns medicamentos chamados um coquetel de anticorpos monoclonais, que também aparentemente eles podem
atuar diminuindo a entrada do vírus nas células do nosso organismo. Esses medicamentos do tipo da cloroquina, da ivermectina, apesar de serem conhecidas alguma atividade potencial antiviral, em todos os testes que eu conheço até agora, mas vou me debruçar mais profundamente nas próximas semanas nesses estudos, nem nos dados internacionais e nem no meu conhecimento atual existe qualquer respaldo para sua utilização. Com o que nós encaminhamos a nossa conversa para a última pergunta, doutor Carlo, e eu vou puxá-lo para o debate político. Como pneumologista, o senhor hoje receita cloroquina para os seus pacientes em qualquer fase da doença? Veja, na minha clínica privada ou dentro do Hospital das Clínicas, onde eu milito, o tratamento com a hidroxicloroquina ou com a cloroquina não faz parte do nosso arsenal terapêutico.